dia, vou dizer boa tarde, boa noite, porque tem gente assistindo a gente em tantos cantos do mundo e de tantas formas, via internet, pelo sistema de satélites que a Canção Nova mantém, para que a palavra de Deus chegue até o seu coração. Esse é o objetivo da Canção Nova, evangelizar, pegar o evangelho que está na Bíblia e transpor pelos meios de comunicação essa mensagem de amor, essa mensagem de restauração, de vida, de paz. E é isso que nós estamos aqui. Eu, Adriana Pereira, junto com o Dunga, junto aqui com o Samuel, o Sapo, o Rafael. Nossa, a equipe tá boa, hein? Samuel, Sapo, Rafael, Dunga. Bom dia, Dunga. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos daqui da mesa aqui. Bom dia, Graça Melro, né? Nossa diretora. Nossa diretora. E bom dia a você, né, que está aqui conosco. Bom dia para a Ana, nossa produtora aqui, né? Um bom dia para você. Vamos começar bem a semana. A semana é uma semana inédita. Hoje é um dia inédito. Eu gosto muito, assim, de trabalhar com essa possibilidade, né? Muita coisa muito boa pode estar acontecendo hoje na nossa vida. É claro que também as coisas não tão boas também estão aí na iminência também de acontecer, perdas, desencontros, mas nós temos que encarar a vida como uma grande aventura diária, né? Agora, em Deus, tudo é possível. Em Deus, a palavra impossível é apenas uma ideia, não é um fato, né? Não deixe que a ideia mude aquilo que é fato. Em Deus, tudo é possível. Bom, tudo é possível. Suportar, aguentar, ir até o final, né? Amar, perdoar. Então, em Deus, tudo é possível. Então, que hoje, em Deus, você possa sorrir para a vida. E nós estamos aqui para te ajudar. Vamos ajudar com a palavra, com a canção, com a motivação. A Adriana é motivacional por excelência, né? Minha irmãzona de comunidade aqui. Então, bom dia para você. Vamos juntos. O dia de hoje promete. Qual a palavra você separou para a gente hoje? Opa, vamos lá, gente. Então, você vai abrir a sua Bíblia. É uma palavra que eu, assim, preguei recentemente. Então, ela está bem viva dentro de mim. Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. É a passagem daquele leproso que vai perguntar a Jesus: se queres, pode curar-me. Então, é uma oração muito rápida, muito sincera, muito confiante. Se o senhor quer, o senhor pode. Ponto final. Anota aí, Mateus 8, de 1 a 4. Daqui a pouquinho a gente vai partilhar. Beleza. Samuel. Olá, Adriana. Obrigado. Que bom estar no Sorrindo para a Vida, né? Quando a gente começa Sorrindo para a Vida na segunda-feira, que às vezes a gente não está sempre na segunda, né? Mas quando vem na segunda é tão gostoso que a semana parece que fica melhor ainda. Com certeza. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, para a gente cantar, partilhar a palavra. Estamos entre amigos, né? Isso é muito bom. Isso é ótimo, né, Sapo? Opa, aí sim, né? Maravilha, maravilha. Hoje meu abraço vai especial para Itajubá, a equipe Movimento de Cursilho de Cristandade de Itajubá. Me acolheu assim com muito carinho, fui lá fazer uma apresentação no sábado, foi muito bom. Gente que ama a Canção Nova, isso é importante, gente que ama essa obra de Deus. Eu fui lá, fiz minha apresentação, contei meu testemunho, foi muito bom, muito bom. Um abraço a todos vocês aí. Olha, eu quero abraçar também todo o pessoal que acolhe a Canção Nova com tanto carinho, onde quer que a gente vá. Eu estive em Vila Velha, no Espírito Santo, e estava lá Diácono Nelsinho Correia, no Jesus, o Sol da minha praia. Foi muito gostoso. Uma noite linda na praia. O pessoal da Paróquia Perpétuo Socorro arrasou, arrumou a praia, deixou linda, toda arrumada. Todo o pessoal, né, que ajudou, contribuiu, né, para que o local ficasse bem bonito, aconchegante, acolhedor. E a noite foi linda na praia, de muita oração, de muita música. Aí o diácono estava lá, já fez festa, né, Diácono Nelson, e tantas pessoas que foram contribuir para que as pessoas encontrassem esse que é o verdadeiro sol, que é Jesus. Quero abraçar todo o pessoal de Vila Velha que nos acolheu, a Leila, o Sérgio, a Arilson, a Liv, tantas pessoas. Um abraço para a minha querida Gracinha, né? Aí, já dei um abraço para o Rafael, viu, Rafael? Da Gracinha, de todos que se lembram de você na missão de Aracaju, e porque agora ela está lá em Vila Velha, eu tive a oportunidade de visitá-la. E a gente faz visita pastoral, né? Eu visitei gente no hospital, fui visitar quem estava convalescente, e olha que bonito, Dunga. Nós rezamos aqui no Terço da Misericórdia, porque eu rezo o Terço da Misericórdia toda sexta-feira, e nos pediram oração para um senhor,
né, lá de Vitória, o pai do Arilson. E nós rezamos por ele, e eu tive a oportunidade de visitar, de ver o milagre, né, acontecer, ver ele em pé, ele firme, toda a família reunida na fé, né? Foi muito bacana mesmo você ver toda a família reunida na fé e com esperança, com alegria, com Jesus no coração e o brilho no olhar, né, que não se perde, né, quando a gente legal quando a gente tem esse feedback, né, esse retorno. Porque você reza pelas pessoas aqui, às vezes você nunca vai saber quem é a pessoa, porque você não vai conhecê-la e tal. Mas quando Deus nos dá a oportunidade, né, de conhecer a pessoa pela qual a Canção Nova rezou, nós mesmos rezamos, você vê ali a pessoa, né, e recuperada, e é tão bom. E a gente pede mesmo para que as pessoas, quando se encontrarem conosco, porque muitas vezes nós estamos em férias, estamos viajando em missão, estamos curtindo o final de semana, às vezes com a família, de folga em algum lugar. É raro isso, né? Por exemplo, folga aqui é uma vez por mês, olha lá, mas às vezes acontece. Então não tenha vergonha, não tenha timidez assim de querer abordar, né? A gente gosta, viu? A gente gosta quando alguém chega e fala assim, olha, eu sou fulano de tal, comigo aconteceu isso, porque realmente é o retorno que nós temos, assim, aquele retorno real. A gente sabe que essas coisas acontecem, mas quando a gente ouve da boca da pessoa... Quando a gente toca no milagre, nossa, né? Isso é maravilhoso. Eu achei bonitinho, Dunga, porque a vovozinha, né, a mãe dele, do senhor que estava hospitalizada e agora já está bem, graças a Deus, a gente foi, cumprimentou e tudo, daqui a pouquinho ela falou assim, nossa, mas você parece a moça que reza lá no Canção Nova. Eu falei, mas sou eu. Aí ela riu, ela levantou e veio me abraçar de novo, né? Uma vez eu estava na casa de um amigo meu, eu estava de férias, né? E eu estava lá no prédio dele lá e tal, e tem uma área de lazer, eu estava na área de lazer, aí eu vi que uma mulher me olhava, uma senhora, né? Aí ela estava com as amigas dela, aí de repente ela disse assim, alguém já falou para você que você se parece muito com o Dunga da Canção Nova? Aí eu disse para ela, não, mas sou eu. Aí chamou as amigas, aí foi uma festa, né? E aí começaram cada uma narrando o que a Canção Nova já fez na vida delas. Isso é maravilhoso. Isso para nós é muito bom, gente, viu? Sempre façam isso. Não tenham vergonha nem medo de nos incomodar, não. Seja no restaurante, seja na fila do banco, seja na rua, onde for. Se encontrou, tem uma história com a Canção Nova, quer falar conosco, não pense duas vezes. Pode chegar que a gente gosta. No ônibus é o lugar que eu mais encontro gente vindo para Canção Nova, quando eu estou vindo de São Paulo, é uma beleza. Cada testemunho maravilhoso. É o seu testemunho de fé que mostra para nós que vale a pena acordar cedo, tá aqui, ó, sorrindo para a vida, porque o programa para você começa às 8, mas para nós bem antes. Mas hoje eu já fui comprar pão de queijo para minha sogra, já fiz café em casa, fiz cuscuz, já atendi o pedreiro que está trabalhando lá em casa, já fui ao banco para pagar uma conta, já tanta coisa para dar tempo para começar o dia. Então, o nosso dia, a gente está sorrindo para o dia faz mais ou menos umas 2h30 já. Eu já fui para a missa com o Padre Augusto. O Sapo chega aqui na Canção Nova às 6 da manhã. Inclusive, eu vi você na padaria. Vi, você não me viu, mas eu vi você. Rafael, você que vê tanta gente que nos dá a oportunidade pela internet de contar seu testemunho, né? Exatamente. Muita gente que sempre participando conosco, já dando o seu bom dia. Então, bom dia para você também, que já está acessando o seu computador, celular, para conversar conosco pelas redes sociais. @Sorrindo pra Vida pelo Twitter, pelo Facebook, Sorrindo pra Vida CN, tá bom? Eu quero colocar aqui algumas intenções nesta segunda-feira para que você também reze conosco. Primeiro, a questão das chuvas ali em São Paulo, muitas vítimas nesta madrugada, na manhã de hoje. Choveu bastante ali na capital. Quero também pedir pela seca que está acontecendo ali na região de Ceilândia, né? Ou seja, muita chuva num lugar, pouca chuva em outro, e também no Nordeste, né? Muitas pessoas sofrendo com a seca no nosso país. Também colocar em oração as vítimas do avião de carga que caiu no Quirguistão. 30 pessoas morreram ali no vilarejo perto do aeroporto. Esse avião de carga que caiu, então trouxe aí mais ou menos 30 vítimas, tá? Nós estamos aqui rezando então por todas essas intenções e também pela sua, onde a gente vai conversar aqui pelas redes sociais, tá bom? Então um grande abraço, estou esperando por você.
Abração para a Paula também, aqui a Graça, mandando abraço, nós todos. Paula, semana que vem já está aqui, né? Beleza. Ela está nos acompanhando pelo blog dela, pelas redes sociais. Estou aqui pelo Twitter. A Paula é ligada, ligadona. Quero aqui lembrar você que é sócio Canção Nova, que os boletos já chegaram através da revista, né? Você que é sócio Canção Nova ou você que é o sócio Kids, né? Tem aqui o pessoal que é sócio pelo boleto e recebe o boleto pela revista, e o sócio Kids. A revista Kids está linda, né? Eu gostei que ela diminuiu de tamanho, fica mais fácil até para criança. Parece um gibi. E ela também tem o seu boletinho, vai junto, né? Então, olha, a partir desse mês de janeiro, o Dunga me ajuda aqui, né? O boleto passou a R$30, né? É uma sugestão, né? Visto porque você tem a despesa da confecção da revista. Depois você tem a despesa do envio dessa revista, as taxas próprias que o banco nos cobra para fazer o trabalho do recebimento dos boletos. Então, juntando todas essas despesas, correios, exatamente. Então, você já tira ali um percentual aí para isso. Então, a gente sugere, é uma sugestão, tá? De R$30, porque aí você realmente está colaborando mesmo. Já tirou todas essas despesas e sobra então a sua colaboração. Efetivo. Claro que se você não pode. Para colaborar com 25, com 20, com 15, tudo bem. Mas é uma sugestão, porque a partir desse valor realmente a sua contribuição tem assim um efeito maior aqui dentro. Mas é efeito de sugestão apenas. Se você pode, até mais, não fique nos 30, pode ir lá onde você pode. E se você não pode ir nos 30, não há problema. A gente aceita a sua doação, seja ela qual for. Interessante é que tem gente que pede pro filho para ajudar a inteirar, para poder dar os 30. É verdade. É bonito isso, né? Tem várias maneiras que a gente pode fazer para chegar nesses 30 aí, Ou né? passar dele, né? Graças a Deus. Aqui o melhor seria você ser sócio pelo débito automático, que eu, por exemplo, eu sou sócio da Canção Nova, sou membro, sou colaborador, sou membro da comunidade Canção Nova, eu sou colaborador da Fundação João Paulo II, trabalho aqui, e eu sou sócio pelo débito automático. E toda a obra que você fez, todos os seus CDs, DVDs, Tudo é para Canção Nova. Tudo. E nessa semana tem um descontão, né? Tem, olha só, essa semana todos os CDs, o meu, o do Sapo, o do Samuel, o do Rafael, o da Adriana, todos os CDs. Da Adriana Arides, tá? Não é da Adriana Pereira, não. Todos os CDs que são vendidos. Brincadeira, a Adriana não é da Canção Nova. Mas é vendido aqui também, né? Então, todos os CDs vendidos aqui na Canção Nova, essa semana estão com 15% de descontos para a gente acelerar aí, é uma motivação a mais para a gente poder acelerar a nossa campanha do mês de janeiro, que é muito importante. A gente conseguiu o máximo de arrecadação possível em janeiro. É um mês difícil para todo mundo, é claro, todo mundo pagando continha do Natal ainda, né? Mas é importante, então por isso que essa promoção que o Davi está fazendo, para que nós possamos caminhar bem, quem sabe chegar aos 100% deste mês. Antes de eu falar da mensagem do Papa, eu queria retomar aqui o acampamento Revolução Jesus, que foi lindo. 10 anos, né? 10 anos, maravilhoso, né? Verdade. E eu fiquei encantada, porque assim, uma coisa é a gente acompanhar o acampamento da nossa casa, pela televisão e tudo. Você acompanha, você vê, você tem uma certa experiência, mas é muito, 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 muito mais quando está aqui, porque na televisão é só um pedacinho que você tem. Estar aqui num acampamento como esse, né, vivenciar, não digo só do Revolução Jesus, eu digo de todos os acampamentos, de Carnaval, de Semana Santa, PHN, né, é muito diferente. Então não fique na sua casa quando você tem vontade de vir para o acampamento. Venha para cá, venha viver a experiência de fato. Esse Revolução Jesus foi fantástico, né? Apesar de alguns momentos de chuva forte, mas isso valeu a pena, né? É radical, né? Foi mais radical ainda. Então venha para cá, nos acampamentos, venha visitar a Canção Nova, venha viver o acampamento aqui. Não acompanhe só pela televisão, é bom, mas melhor é estar aqui. Se pode vir, vem. Melhor é aqui. E o Papa Francisco nos diz que a paz é um dom, um desafio e um compromisso. A paz é uma virtude ativa que requer o empenho e a cooperação de cada indivíduo. Vou repetir pedacinho por pedacinho, porque são várias ideias formando uma ideia maior. A paz é um dom, um desafio e um compromisso. A paz é uma virtude ativa que requer o empenho
e a cooperação de cada indivíduo. Bastou eu não querer, eu já faço a discórdia, né, Dunga? Bastou eu me fechar, não quero, tô com raiva disso, eu quebrei a paz, né? Então tem que ser um empenho meu, eu tenho que cooperar para que a paz aconteça. Semana passada eu vivi uma situação, fiquei chateada com um negócio que aconteceu, coisa boba, pequena, me tirou a paz, quebrou a paz dentro de mim, me fez mal. Por que eu deixei? Mas eu me dei o direito. Me deu direito de sentir, sabe aquele negócio de me deu direito, me deu direito de ficar mal, pior que tudo, né? Então, gente... O ódio, não foi isso que você sentiu, claro, mas eu estou dando um exemplo. Cheguei tanto. Mas o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra, né? Boa essa. A gente toma o ódio e espera, agora ele vai ver, só ele vai morrer. Mas você que está tomando remédio, não adianta. Tomando veneno. Você toma o veneno esperando que o outro morra. Então, é igual remédio também, remédio bom, né? Você tem o remédio, mas não quer tomar, né? Você está doente, o médico receitou o remédio, você comprou, mas você não quer tomar, ou não tem disciplina para tomar. Vai sarar como? Então, a paz, ela é um antídoto, né? É um remédio gostoso, mas você tem que querer, né? Você tem que querer. Deus nos dá, é um dom de Deus, a paz é um dom de Deus, Ele já deu, né? Agora, tome, incorpore, viva, deixa essa paz tomar conta de você acima de toda a tribulação que você vive. É um desafio? É um desafio. Você está sendo desafiado a permanecer na paz, a acolher esse dom, né? E um compromisso que você faz, não é com a pessoa que você está chateado, mas é com Deus, um compromisso maior com Deus. O beneficiado primeiro vai ser você, a pessoa, todos que estarão envolvidos, porque nunca é uma pessoa só, né? Sempre tem mais gente envolvida na história. E a paz é uma atitude ativa, você vai ter que continuamente estar retomando essa vontade de viver em paz, essa atitude de paz diante dos desafios que vão se repetir, porque a pessoa vai voltar a fazer a mesma coisa e você vai ter que manter aquela atitude de paz, porque ela é um dom que Deus te dá, né? Uma virtude a ser conquistada, a ser exercitada. O Papa Francisco arrasa, né? Ele é fera. Não deixou nada de fora, né? Deu um puxão de orelha em mim. Bom, gente, que você viva em paz. Vamos cantar, deixar essa paz tocar o nosso coração, tocar o nosso dia, porque hoje é dia de sorrir para a vida, sorrir para esta semana linda que começa hoje. Pela vida eu vou caminhando, livre Ele me fez. A cada passo uma nova escolha. Neste mundo tudo é decisão. Bem e o mal estão à minha frente. Só Ele me dá força pra escolher. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Oh, com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Meus irmãos, é gostoso ter certeza, não é? Uma sensação boa, né? Quando você tem certeza. E as decisões são mais acertadas. Quando você tem certeza de algo, a confiança é maior. E para se ter certeza, geralmente você observa mais ou você escuta mais. Quando você escuta mais, quando você observa mais, a certeza vai chegando. No plano espiritual, você junta a escuta com a observação e coloca isso tudo em oração. Então isso vai te dando ainda uma certeza no plano espiritual, uma confiança ainda maior. Quando você escuta Deus, a oração, a palavra,
silêncio, quando você observa os fatos. Quando você acompanha os fatos, você vai vendo o movimento das coisas, né? Vai fazendo uma leitura, né, daquilo que já se passou, aquilo que nós estamos vivendo, né? Hoje é muito difícil você fazer a leitura do presente. Você consegue fazer a leitura de um passado recente, de um passado remoto. Você vai juntando as peças, você vai observando, você vai escutando pessoas, escutando o seu próprio coração, escutando a voz de Deus. Então isso vai dando às pessoas a certeza nas escolhas, certeza nas decisões, certeza na opinião. Enfim, você vai se tornando uma pessoa que acerta mais do que erra. Lembrando que pecado, a palavra pecado no dicionário significa errar o alvo. Um dos significados da palavra pecado é errar o alvo. Então, quando você erra o alvo, é porque você não discerniu corretamente, você não escutou corretamente, você não observou corretamente, você errou o alvo. Mirou seu casamento, mas acertou o adultério. Você errou o alvo. Você mirou a sua namorada, mas acertou a prostituição com a sua namorada. Você mirou uma noite de muita diversão, mas acabou acertando a noite de drogadição. Então você vai errando o alvo. E quanto mais você erra o alvo, a palavra para isso chama-se pecado. Então é a hora de você ter a certeza. É a hora de você, na idade que você se encontra, se você tem uma idade como a minha, 53 anos, se você é mais jovem, como Samuel, com seus 33, né? 20 aninhos aí de diferença. Se você, independentemente da sua idade, está na hora de você ter um pouco mais de certeza. E a certeza, como eu acabei de dizer, ela vem através da escuta, da observação, muitas vezes do silêncio, né? Quando você se silencia, as atitudes das pessoas ao seu redor vão também te dando essa clareza. Você consegue fazer essa leitura. E a passagem que eu vou ler para vocês se trata de um homem que tinha certeza que Deus poderia mudar a vida dele. Tanto é que a frase que ele usa é uma frase fantástica. Estou falando daquele leproso, né? O corpo estava todo coberto de lepra. Não é uma figura bonita de se ver, né? Não é uma imagem bonita de se ver. A gente vê pelos filmes, se você for pesquisar na internet, fotos de pessoas com lepra avançada, são imagens tristes, imagens difíceis de você ficar olhando por mais tempo. Mas aquele homem, na condição de leproso, há 2000 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais, lógico, ele, de alguma forma, ele obteve essa certeza. Veja, a situação dele era muito difícil, era muito complicada. Ele estava condenado à morte, né? E não era por apedrejamento, era por apodrecimento, né? Então era condenado à morte. Ele ia apodrecendo, até não ter mais condição de viver, né? E ele obteve nessas condições a certeza. Olha só que impressionante. Então, mesmo na situação mais adversa possível da sua vida, você pode obter essa certeza. Vamos ler a passagem? Pega então aí Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 4, que diz assim: Quando Jesus desceu da montanha, grandes multidões o seguiram. Nisso, um leproso se aproximou e caiu de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. No mesmo instante, o homem ficou purificado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não contes nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferenda prescrita por Moisés,
isso lhe servirá de testemunho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, as curas são narradas, mas são poucas. Se a gente for analisar a quantidade de tempo que Jesus ficou na sua vida pública, cerca de 3 anos, a quantidade de coisas que nós vemos aqui é um mínimo do mínimo do mínimo, né? Que a gente vê aqui no Evangelho narrado. O que conseguiram salvar de pedaços de pergaminhos que foram se perdendo ao longo do tempo e foram sendo juntados e depois compilados, discernidos se era inspirado ou não. Então, o que ficou para nós hoje, da vida pública de Jesus, é o mínimo do mínimo do mínimo. Mas mesmo nesse mínimo que ficou para nós, para que nós pudéssemos conhecer o que foram aqueles anos da vida pública de Jesus, as curas são muito interessantes. Eu quero só fazer uma comparação aqui. Aqui o leproso disse para Jesus: se queres, pode me curar. Em outra passagem bíblica, lá quando Jesus cura o Bartimeu, o filho do Timeu, Jesus pergunta para aquele cego: o que tu queres? Veja que interessante, né? O que tu queres? Então ele pergunta para o cego. Aqui não. Aqui o leproso já diz: se queres, tu podes me curar. Tu tens poder para me curar. Veja que coisa mais interessante, interessantíssimo. Em situações, Jesus busca a certeza no nosso coração. Veja, naquele caso daquele cego, ele tinha tanta coisa, né, para resolver na vida dele. Ele era um pedinte, ele estava sentado à beira do caminho, na saída de Jericó, né? Segundo tradições, ele foi cegado, né, porque o pai dele era militar, se revoltou contra o governo romano, né? Timeu foi um general do exército israelense que serviu na cidade de Betel, se revoltou contra Roma, foi crucificado e o filho foi cegado. Fontes. Pesquisa na internet, você vai achar também lá. Quando a gente vai para Israel, a gente vai pesquisando um pouquinho mais. Então Jesus estava procurando naquele cego a certeza. O que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça primeiro, digamos assim? Por onde você quer que eu comece? Aí aquele cego disse: não, eu quero ver. Então veja. E ele começou a ver. Aqui não. Aqui o leproso, né? Diz aqui: Jesus desceu a montanha, multidões estavam cercando, o leproso se aproximou, pediu a palavra, e no meio daquelas pessoas, naquela época existia uma regra, né, uma lei, que o leproso não podia se aproximar de pessoas. Ele não podia, ele tinha que manter uma distância, ele tinha que andar com um sininho pendurado no pescoço ou na mão, para que fizesse barulho quando chegasse, para que as pessoas se afastassem. Então, era uma lei, ele só poderia voltar ao convívio da comunidade se por acaso ele fosse curado, né? Era muito difícil isso naquela época, os recursos da medicina. Como é que você vai frear o apodrecimento da pele? O maior órgão do corpo é a pele. É o maior órgão do corpo do ser humano, é a pele. Como é que você vai frear o apodrecimento dessa pele? Mas, se isso acontecesse, o leproso tinha que se apresentar ao sacerdote, era feito um exame, se constatasse que ele não tivesse mais nada de lepra, era feita uma cartinha, tipo assim: atesto para os devidos fins que Francisco José dos Santos, vulgo Dunga, portador do RG 15.901.102, dígito 4, está apto a ser reinserido na sociedade, pois não tem mais lepra. Assinado Padre Jonas Abib. Entendeu? Então, com essa carta, eu poderia entrar aqui no portão da Canção Nova, meus irmãos iam dizer: sai daqui, Dunga, sai daqui, você é leproso. Aí eu tirava a carta e falava: não, mas eu tenho a carta do sacerdote. Aí a festa era grande. O Dunga foi curado, ele não tem mais lepra. Era exatamente isso que acontecia naquela época. Portanto, um leproso, ele não podia se aproximar daquela multidão, ele não podia se aproximar de Jesus, a lei não permitia. Mas ele tinha tanta certeza. Veja onde ele foi buscar essa certeza. Veja onde ele foi buscar essa fé.
É atrás dessa fé que nós temos que correr. É atrás dessa certeza que nós temos que buscar. Não é simplesmente buscar o poder de Deus. O poder de Deus, é claro, existe. Nós temos que buscar a fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito lá, definição de fé. Fé é o fundamento da esperança. Fundamento, base, alicerce são sinônimos. A base da Adriana, a base do Samuel, a base do Rafael, do Sapo, do Dunga, a base, o fundamento, chama-se fé. E essa fé você tem. Essa fé foi dada a você quando você era pequeno, na sua catequese, no seu crisma. Lembra quando você fez a catequese, que te ensinaram que o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus estava na hóstia consagrada? Então, isso é fé, isso é alicerce, isso é base, isso é fundamento. É sobre essa base que nós construímos as nossas esperanças. Quando você tem certeza da sua base, você não troca de religião, você não corre atrás de qualquer discurso por aí, você tem certeza, porque você tem base. Quando você passa em frente a um prédio, uma igreja, uma casa, você vê aquela construção maravilhosa, você fala, nossa, que legal. Mas para aquilo estar daquele tamanho, a gente não vê, mas o alicerce, a base, o fundamento é forte para você construir alguma coisa. Então, a nossa base, ela já existe, a nossa fé, nosso fundamento, nosso alicerce, ele já existe. Ele já existe. Eu me lembro da minha catequista, a dona Lina, lá na Vila São Benedito, o pessoal da Vila São Benedito aí vai, que porventura esteja me vendo, vai se lembrar muito da dona Lina, do São João Barbosa. A dona Lina chegava para mim e falava assim, Dunga, quando você comungar, não mastigue a hóstia, porque se você mastigar, vai sangrar. Meu Deus! Mas era a forma que ela tinha de me dizer, de me fazer acreditar que ali era Jesus. Então, pedagogicamente, foi fantástico o que aquela mulher fez. Eu tinha uma panela aqui no fundo, gente. Sabe aquelas panelas que parece um estilete? Você passa a língua e já corta? Eu tinha medo de Jesus passar ali e rasgar Jesus. Eu encostava Jesus no céu da boca com a língua assim, ó, esperava derreter e engolia. E ficava olhando no cantinho da boca das pessoas para ver se estava sangrando aqui, ó. Porque eu acreditava, como criança, que Jesus estava ali. Hoje eu sou adulto, acredito e mastigo a hóstia. Porque hoje a minha fé é madura. Mas para eu ter essa fé madura, eu precisei cavar um alicerce na minha vida. Então, a certeza é essa fé. A certeza é essa base. A certeza é esse fundamento. Esse leproso, ele se baseou. A palavra já diz tudo, né? Ele se baseou, ele se apoiou na base. Sei lá que base ele tinha. Sei lá que conhecimento ele tinha. Só sei que ele foi pro tudo ou nada. Ele venceu o preconceito, ele venceu a multidão, ele passou por cima da lei que não permitia que um leproso se aproximasse. Por quê? Porque ele tinha a certeza. Ele já veio para Jesus com a certeza. Muitos de nós precisamos fazer esse caminho. Para fazer esse caminho, aliás, para se ter essa graça, o caminho é rezar, escutar Deus, ler a palavra. Você vai se enchendo dessa certeza, você vai obtendo essa certeza, você vai discernindo, você vai escutando pessoas que amam você, que você ama, você vai observando mais, falando menos, você vai julgando menos, condenando nem pensar, você vai fazendo como Nossa Senhora, guardando tudo no seu coração e de repente você tem a certeza. É verdade que muitas vezes a gente tem certeza que a gente pode fazer determinadas tarefas que muitos não querem, ou não podem, ou não sabem fazer, mas você tem a certeza que você faz. Não é assim conosco? Não tem coisa que você tem certeza que você faz? Tem coisas que a Adriana faz, gente, que eu não consigo fazer. E vice-versa. Mas é tão bom quando você olha para a pessoa que tem, não, eu tenho certeza que eu faço isso. Então vai lá e faz, poxa vida. E como é que você acha que essa pessoa adquiriu essa certeza? Foi com o tempo, foi com a experiência, foi com a observação, foi com a prática, foi com o silêncio, a escuta. Ela tem certeza. Tem coisa que eu tenho certeza que eu sei fazer. Tem coisa que eu tenho certeza que eu faço. Assim como você. Quando a gente transporta essa certeza para a fé,
quando a gente transporta essa certeza para o mundo espiritual, a gente vai para Jesus. Jesus, eu tenho certeza que o Senhor pode fazer, só que eu já discerni. E aí sim eu vou dando passos. Como é que você acha que o Padre Jonas fez a canção nova? Que tipo de certeza que você acha que o Eto tinha e tem? Que tipo de certeza que a Luzia tinha e tem? Que tipo de certeza que o Padre Jonas tinha e tem? Que tipo de certeza que os membros mais antigos da comunidade tinham e tem para fazer a canção nova ser o que ela é hoje? É essa certeza. Com todos os nossos limites de seres humanos, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, nossos erros, nossos pecados, que também são fatos. Mas mesmo com toda a nossa limitação, nós temos essa certeza. A gente vai avançando e vai avançando. Interessante que nós, membros da comunidade Canção Nova, nós também temos nossas famílias. Nós também temos as nossas campanhas do projeto da Minha Almas particulares. Nós também pagamos contas, nós também temos dívidas. Nós, pessoas físicas. Adriana e eu vivemos uma situação muito interessante, né, Adriana? Adriana com a mãe dela, eu com a minha sogra. São duas pessoas que requerem muita atenção. E estamos bem debilitadas fisicamente. Então, nós vivemos os nossos dramas particulares dentro da nossa casa. É uma outra canção nova. Além da campanha do Projeto da Minha Almas, tem a campanha particular da Adriana mensalmente para gerenciar todos os conflitos, todos os desafios, todas as dificuldades, todas as contas a pagar, todos os cuidados que tem que ter com a mãe. Eu estava no hospital com a minha esposa quando ela teve que tirar um mioma e não sabia que a Adriana estava no mesmo corredor, no quarto ao lado, com a mãe dela. E quando eu fui visitar a Adriana e vi a Adriana cuidando da mãe no hospital, eu falei, eita vida, hein? A gente tem que olhar para o lado mesmo, porque tem sempre alguém com uma dificuldade um pouco maior que a nossa. Então ali eu vi uma guerreira que conduz a Faculdade de Canção Nova, que está apresentando o programa, mas que tem a sua vida particular, suas lutas. Então todos nós aqui na Canção Nova temos, não pense que nós somos um bando de anjos que vive numa redoma, que a gente não tem problema. Temos muitos problemas. Mas o que a gente aprende na Canção Nova, a gente também aplica na nossa vida particular. Então essa certeza aqui, olha, que esse leproso tinha, ele chegou para Jesus, ele venceu a multidão, ele chegou tete a tete, face to face, olho no olho, e falou assim, se tu queres, tu tens poder para me curar. E ficou esperando. A certeza já estava dentro dele. Jesus encontrou naquele coração fé, certeza. Jesus não tem o que fazer, a certeza está ali. A certeza, a expectativa está ali, a fé está ali. Está ali, está ali. Aí Jesus não tem como negar. E Jesus disse, olhando para ele, eu quero ser purificado. Agora você imagine a lepra desaparecendo. Imagina a lepra sumindo. E aquela pele voltando a ser tenra, aquela pele voltando a ter pelos, aquela pele no lugar tendo a cor natural. Você imagina o espetáculo. Você imagina aquele homem todo leproso, olhando para si mesmo e percebendo uma ferida menos, uma ferida menos, uma ferida menos, e vai se limpando. Interessante que Jesus, ele observa a lei. Jesus poderia dizer para ele assim, agora vá e conte para todo mundo o que eu acabei de fazer na sua vida. Não, Jesus disse, conta para ninguém não. Primeiro, vai até o sacerdote, se apresenta a ele, oferece a sua oferta ao templo, isso lhe servirá como testemunho, e depois sim, está liberado para contar a graça. Veja, Jesus ainda tem esse cuidado. Jesus ainda queria que ele respeitasse a lei, que ele fosse até o sacerdote, que ele cumprisse a lei. São detalhes maravilhosos. Por que será que Jesus quis que ele cumprisse a lei? Jesus nasceu judeu, viveu judeu e morreu judeu, viu gente? Só que ele era um judeu chamado de Cristo. Cristo ou é ungido. Ungido na época ou era o rei ou era o imperador. Então, depois que ele começou a ser chamado de Jesus Cristo, Jesus ungido, é que passou a ter os seguidores do Cristo. Por isso, cristãos.
Mas Jesus era observador da lei. Jesus estava ali, falou, então vai lá agora, meu filho, se apresenta ao sacerdote, oferece sua oferta lá ao templo, e depois sim, conta para todo mundo o que aconteceu. Olha que lindo. Imagina esse homem chegando lá no sacerdote. Imagina aquele homem chegando no sacerdote. Coisa mais rara, que era um leproso, um ex-leproso. O leproso era conhecido, né? Primeiro porque ele era denunciado pelo próprio filho, pela própria mãe, pelo próprio pai. Tem um leproso lá em casa. E as autoridades lá arrancaram, você agora vai viver pro resto da vida fora dos muros da cidade. Era feito documento. Fulano de tal, da família tal, tem lepra, não pode voltar para a cidade. Então aquele homem tinha a história dele, era conhecido. Imagina como é que era raro um homem ser curado da lepra e se apresentar a um sacerdote. Jesus queria dar também aquele gostinho ao sacerdote. Jesus queria dar o gosto àquele sacerdote de ver uma cura daquela envergadura, daquele tamanho, um homem todo cheio de ferida, e de repente se apresenta diante do sacerdote, o sacerdote fica assim, como você conseguiu isso? Imagina a resposta daquele leproso para o sacerdote. Imagina o sacerdote conferindo parte por parte do corpo, para ver se não tinha nenhum esbranquiçamento da pele, nenhum pelo branco, que são sinais de lepra, nenhuma parte insensível. Imagina ele fazendo um exame meticuloso. Imagina ele escrevendo a carta, atesto para os devidos fins que fulano de tal não tem mais lepra, pode ser reinserido à sociedade, assinado sacerdote fulano de tal, aqui pode ir embora. E ele chega com aquele papelzinho debaixo do braço, assim, e as pessoas vão perguntar, mas como é que você conseguiu essa cura? Quantos vêm aqui na Canção Nova com seus exames de coração, de diabetes, de AIDS, disso, daquilo, fala, só que tá aqui, de câncer, isso aqui é o documento, olha o tamanho do meu câncer, e agora não tem nada. Tumor sumiu. Mas como que sumiu? Sumiu. O vírus HIV é indetectável quando eu faço o exame. Mas como? Indetectável. Mas como? Sumiu. Aí aquele documento, meu filho. Imagina esse documento, o sucesso que fazia naquela época. Veja, mas tudo a partir de uma certeza que aquele leproso teve. Estou pedindo a Deus hoje, para mim, para você, para cada um de nós aqui, que nós cheguemos a esse ponto de termos essa certeza. Porque quando chegarmos a ter essa certeza, e essa certeza, volto a dizer, ela é fruto de observação, de escuta, do silêncio, da leitura da palavra de Deus, da adoração, de uma vida coerente, você vai obtendo a certeza. E todas as dificuldades que vão aparecer na sua vida, você vai vencendo uma por uma através da certeza. Volto lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. E completa. É a certeza daquilo que ainda não se vê. Já existia espelho na época de Jesus. Diferente do de hoje, mas já existia. As pessoas já se olhavam no espelho. Aquele homem olhava no espelho, talvez, visse o corpo todo leproso, mas é a certeza daquilo que ainda não se vê. Ele tinha certeza, se eu chegar perto daquele homem, eu tenho certeza que ele vai me curar. Então veja bem, o milagre já veio acontecendo muito antes. Quando você está arrumando a sua mochila na tua casa, quando você está entrando na van para vir para a Canção Nova, no ônibus, no avião, no seu carro, quando você faz o percurso até chegar aqui na Canção Nova, muitos demoram 3 dias, 4 dias, 1 dia, 4 horas, 2 horas. Esse percurso entre a tua casa e a Canção Nova, essa certeza vai aumentando. Quando você entra aqui nessa entrada aqui da Canção Nova, o coração vai pegando fogo. Quando você vai chegando perto do centro de evangelização, ouvindo a música, o seu coração vai batendo. Quando sobe determinado pregador, determinado sacerdote, vai começar determinada adoração. E a certeza vai explodindo. E você está diante de Jesus e você diz, se tu queres, tu podes. Eu já tenho essa certeza. E Jesus vai olhar no teu olho e vai dizer, eu quero. Seja purificado, seja curado, seja liberto. Veja que você construiu isso, meu irmão. Fé, milagre,
não é mágica. Fé e milagre é construção. É você construindo. Então hoje, nesse dia maravilhoso, esse dia exclusivo, nesse Sorrindo para a Vida, eu gostaria de trazer para você esse caminho. Vai buscar essa certeza. Dunga, mas eu não tenho a certeza. Ninguém nasce com ela. Nós vamos construindo. Vai buscar essa certeza. E olha, a situação daquele leproso era complicada. Ele foi buscando a certeza na condição de leproso. Talvez você vá buscar essa certeza na condição de uma pessoa que acabou de falir, na condição de uma pessoa que está sendo caluniada, na condição de uma pessoa que acabou de terminar um casamento. Seu marido foi embora da tua casa, sua esposa te deixou. Você talvez esteja buscando essa certeza na condição de um drogado. Você é drogado, você é viciado. Mas isso não vai impedir ninguém de buscar, de fazer o caminho para encontrar essa certeza. Porque quando você tiver com essa certeza madura, o que Jesus dizia quando encontrava essas pessoas? Quando ele curava, ele dizia assim: vai em paz, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te curou. Vai em paz, não peques mais. Era assim que ele despedia as pessoas que iam até ele. Veja que bacana a paz que o Papa João Paulo II escreveu aqui para nós, a frase, perdão, eu ainda estou ainda com o João Paulo II na minha cabeça. Como o Papa Francisco disse, pode ler para nós de novo, Adriana, por favor? A paz é um dom, um desafio e um compromisso. A paz é uma virtude ativa que requer o empenho e a cooperação de cada indivíduo. Então vai embora com essa paz aí, ó. Vai embora com a paz. Vá em paz, porque a tua fé te curou, porque a tua fé te salvou. Vá em paz e não peques mais. Essa certeza está sendo construída no coração de muitas pessoas, creio eu, a partir de hoje. Vai construir essa certeza. Vai buscar no silêncio, na observação, na meditação da palavra, na oração. Vai procurar essa certeza, porque a qualquer momento você vai se encontrar numa situação onde você vai poder dizer para Jesus, como eu vou tentar dizer hoje para algumas questões que eu trago no meu coração: se tu queres, tu podes. Vamos partilhar essa palavra. Gostaria que você estivesse aqui conosco para dizer o que você está sentindo, mas você pode fazer isso de maneira virtual aqui com o Rafael. Daqui a pouco o Rafael vai trazer também a sua opinião. Interaja conosco, mas eu quero colocar para os meus irmãos aqui também o que essa palavra tem para todos vocês. Sabe, Dunga, hoje no início do programa eu disse que a missão da Canção Nova é pegar o Evangelho que está aqui na Bíblia e transpor para os meios de comunicação, levá-lo, fazer com que ele aconteça, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela acontece quando proclamada, ela transforma. E o interessante é que quando você leu esse trecho, eu falei, mas da onde que esse leproso tirou tanta certeza? E eu olhei aqui para trás, Jesus vinha fazendo sermões, né? Sermão da montanha e tudo, e alguns trechos antes dessa palavra, do capítulo 8, no capítulo 7, fala do pedido confiante e a regra de ouro, né? Pedi e vos será dado, procurais e encontrareis, batei e a porta será aberta. O que esse leproso fez? Ele foi lá na certeza, pediu e recebeu. Ele ouviu, com certeza, ele ouviu Jesus pregando, ou alguém levou até ele a mensagem de Jesus. Alguém deve ter levado a ele. E aí ele pôde experimentar o milagre no seu próprio corpo. Quais são os 3 gestos que o leproso fez? Se aproximou de Jesus, caiu de joelhos e disse para Jesus, né? Senhor, eu quero. Senhor, se tu queres, né? Se queres, tem o poder de purificar-me. E depois Jesus também fez 3 gestos, né? O primeiro foi estender a mão, o segundo foi tocar nele e o terceiro dizer que ele estava curado. Eu quero ser purificado. Fica purificado. Olha que lindo.
3 gestos. Primeiro, que ninguém colocava a mão em leproso. E certamente ele chegou até Jesus porque ninguém teve coragem de barrá-lo. Para aí. Barrar. Ele foi, né? Mas ele foi com essa fé de alguém que ouviu Jesus dizendo que pedir recebereis. E ele foi pedir. Então, talvez ele nem tenha conseguido ouvir Jesus, porque ele não podia se aproximar das pessoas, como você disse. Alguém deve ter levado essa notícia até aquele reduto onde ficavam os leprosos. Alguém deve ter dito, olha, tem um homem aí que ele disse que se a gente pedir vai receber. E ele não se segurou. E ele foi. Eu fico imaginando como ele foi se jogar aos pés de Jesus, como eu vejo muitas pessoas entrando no santuário e se colocando de joelhos diante do Pai das Misericórdias, colhendo de Deus as graças para a sua vida. Será que não está faltando você pedir? Pedir mais? Pedir com fé, com essa certeza de que Deus pode, que Deus tudo pode. Talvez você já tenha dito para mim, Adriana, já pedi tanto que eu já nem sei mais como. Aí eu tenho que dizer a você, vamos junto comigo, junto com Dunga, sofrer as demoras de Deus, porque nesse período de demoras, tantos outros milagres, não aquele que a gente está pedindo, acontecem em nossa vida. Eu, há 4 anos e meio, me tornei uma pessoa muito melhor. Sou terrível, mas Deus nesse tempo tem trabalhado, feito tantos milagres em mim, na minha família, Dunga agora nesse tempo. Como é que a gente vai descobrindo uma força maior dentro de nós, né, Dunga? Verdade, uma paciência maior. A gente vai... As pessoas querem fugir dos sofrimentos, as pessoas querem fugir. A lepra aqui era um grande sofrimento da época, porque não havia cura. As pessoas eram exiladas, colocadas para fora, sequer tinham alguém que as ajudasse a se alimentar. Então elas tinham que se reunir em redutos para tentar sobreviver, né, e vendo um morrendo lá do outro. Agora nós precisamos unir a nossa fé, fortalecermos uns aos outros para caminhar em meio ao sofrimento e não fugir dele, mas com fé vencer o sofrimento e fazer com que ele se torne em nossa vida uma experiência de amor, um amor que não tem explicação. Sabe, uma palavra que tem vindo muito forte na minha vida nesse tempo é o poder do amor, que é um poder transformador. Mas o que é o amor? Amor não é só um sentimento de um homem por uma mulher, não é um sentimento só da mãe pelo filho, é muito maior. O amor transforma, o amor cura, o amor restaura as áreas da nossa vida. E como eu tenho sido restaurada no amor. Como você, Dunga, tem sido restaurado e levado restauração. Foi num momento de grande dor e sofrimento da sua vida que nasceu restauração. Nasceu restauração, nasceu PHN. Foi no momento, talvez no meu pior momento, talvez não, com certeza. O meu pior momento na Canção Nova, e houve esse pior momento em 97. Foi duro, mas foi justamente ali que nasceu a restauração e nasceu a inspiração do PHN. Quer dizer, olha o que são essas duas coisas hoje. E foi no sofrimento de um leproso que nós podemos tocar no milagre. Então não fuja do sofrimento, ele é ponte de salvação. Então não deixa Deus agir. Se o sofrimento permanece é porque Deus está agindo em outras áreas da nossa vida. Mas também confie que Deus tudo pode e que esse milagre pode acontecer. Faça como esse leproso, aproxime-se de Deus, talvez você ainda esteja longe. Caia de joelhos, dobre o seu orgulho, dobre aí aquilo que precisa ser dobrado dentro de você, a raiva, o ódio, sei lá o que mais. Conquiste as virtudes. E tenha de Deus uma resposta de amor. Você verá que não vai faltar amor na sua vida. Senhor Jesus, eu quero colocar hoje, Senhor, todas as pessoas que estão com o coração leproso, que estão com o coração cansado talvez de uma falta de perdão, de uma frustração, e entraram esse ano novo, Senhor, mas com um coração velho, Senhor, com um coração leproso. Eu peço por essas pessoas, Senhor, que adquiriram até tiques nervosos, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem entrar na casa da família ou na casa de alguém. Pessoas que estão com o coração decepcionado, Senhor, e não conseguem mais olhar adiante. Eu peço, Senhor, que o Senhor coloque as suas mãos chagadas, Senhor Jesus, e cure esses corações, Senhor Jesus.
Cura essas pessoas, Senhor, que estão tristes, amarguradas, que já perderam o gosto pela vida, Senhor. E que hoje, Senhor, essas pessoas possam te dizer, Senhor, com toda a fé: se queres, pode me curar, Senhor. Se queres, pode me curar. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar cada um de nós. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar cada um de nós. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Jesus, Jesus, Senhor Jesus, tem compaixão de nós. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar cada um de nós. Cante isso onde você estiver. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar. Se queres, pode curar cada um de nós. E deixa essa cura de Deus ir tocando o seu coração. Deixa Deus ir renovando a sua vida, o seu interior, renovando a sua fé, a sua esperança, renovando o seu amor. Você vai perceber que a partir de hoje, essa flor do amor vai florescer no seu interior de forma diferente. Você vai ter uma força maior para sorrir para a vida, para tocar nas realidades que estão à sua volta. É sobrenatural, é de Deus que vem. Essa cura no seu coração, aceite esta cura do seu coração e viva gestos novos, atitudes novas e partilhe com as pessoas o que a palavra de Deus fez na sua vida. Deixe essa cura de Deus, essa transformação de Deus ir tocando as realidades que estão à sua volta, porque Deus quer curar, Deus quer transformar as realidades, por mais duras que elas sejam. É verdade, Adriana, e muita gente aqui pedindo oração. A Raquel Campagnola pedindo pelo seu casamento, que está passando por um momento muito difícil. Minha irmã, nós estamos aqui rezando por você. Tenha muita fé, muita esperança, muito perdão, muita paciência, tá bom? Nós estamos juntos em oração. Também aqui a Rosemary Batista, que está pedindo pela uma sobrinha de 21 anos que está com câncer na tireoide, com metástase no pescoço. Nós também estamos rezando aqui, Rosemary, ela está dizendo que essa situação está tirando a paz de toda a família, então nós estamos rezando por você também. E claro, muita gente aqui agradecendo conosco, a Rita França dizendo que foi curada de um câncer e que o Sorrindo para a Vida a acompanhou durante todo esse tempo, e quando ela foi curada, ela quis vir aqui à Canção Nova e vivenciar, né, festejar esse momento para ela tão importante. A Rose Ellen também está dizendo que foi curada de um câncer no útero e no ovário. Então, agradecendo a Deus aqui, a companhia da Canção Nova. A Sandra Regina Perucci, que está atravessando um momento difícil também com câncer, e acreditando na certeza que se tu queres, pode me curar. Então, quero também agradecer muitas outras pessoas que estão aqui participando. Tem a Margarete Albuquerque, quero encerrar com ela aqui, dizendo que vai estar aqui no Terço dos Homens, vai estar aqui com o Terço dos Homens de São João Evangelista, Minas Gerais, e vai trazer 3 generosos, um porquinho, uma coruja e um sapo, em homenagem ao sapo aqui do programa Sorrindo para a Vida. Muito obrigado, viu, Margarete? Que Deus te abençoe muito, e a todos vocês que participaram conosco aqui.
Que legal. Coisa boa, é isso. Aí, tá vendo, sapo? Você vive trazendo porquinho, agora vai trazer você mesmo, o sapinho. Não, bem gordinho. Tem que ser bem gordinho, né? Não, é o único sapo que eu vou gostar é desse aí, viu? Porque a nossa campanha não pode parar. Porque no dia a dia da vivência do Evangelho, que a Canção Nova partilha com você, em cada programa, em cada momento de oração, de reflexão, são nesses momentos que nós aprendemos a superar o sofrimento, né, Dunga? É o que nós vivemos aqui, é a nossa escola, né? Nós já tocamos milagres na nossa vida, na vida de tanta gente. Eu lembro uma vez que eu tinha uma dor, Dunga, uma dor terrível, eu não aguentava andar. Né? Fui no médico, o médico não achava o que era, achou que era apendicite, fez exame, fez tudo, não achava, e eu morrendo de dor. Aí eu procurando remédio de casa em casa, naquela vilazinha que a gente morava ali, na primeira, e eu fui batendo de porta em porta, eu vi quem tinha o tal do Buscopan, que tinha acabado, bati na porta do Padre Jonas, só estava ele lá, ele procurou na caixinha de remédio dele, na caixinha de remédio Eto, da Luzia, não achou nada. Aí ele falou, olha minha filha, o remédio eu não tenho, mas vamos rezar. Rezou, terminou a oração rapidamente assim, ele falou, e aí, minha filha, tá melhor? Eu falei, acho que sim. Dei o passo, não doeu, porque eu estava andando curva e pisando de levinho no chão, porque doía a barriga inteira. Pensei que minha barriga ia explodir. E aí eu fui dar o passo, não doeu. Ele falou, não doeu, minha filha? Não, então pula. E eu pulei. Não... Aí cheguei no outro dia no médico, o doutor Djalma falou, e aí, como é que você tá? Eu falei, agora tô boa. O que aconteceu? Eu falei, Padre Jonas, rezou por mim. Então eu já vivi milagres, você já viveu milagres. Agora nós estamos vivendo também o tempo, né, de ver outras formas da ação de Deus sem negar o sofrimento. Verdade. Porque o sofrimento faz um bem enorme para a nossa vida. E o mundo está dizendo para nós que não é para sofrer, que é só para ver coisa boa. Elimina o sofrimento. Aquilo que está te causando sofrimento, você deixa de lado. Se a mulher está te fazendo sofrer, separa dela. Se seu filho está fazendo, manda ele embora para casa. Se você está sofrendo, então troca de religião. Troca de igreja. Troca disso, troca daquilo. Só que nada. E aí você fica no vazio, porque você perde tudo. Né? E o que Deus nos dá é o amor, esse amor que não tem explicação, porque é algo muito maior, é Deus na nossa vida. Quando a gente assume o amor verdadeiro, que é Deus, Deus se faz presente na nossa vida e a gente tem força para sorrir para a vida, tem força para levar em frente e tem força para transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta, porque o sofrimento também é transformador, quando vivido com amor, com a presença de Deus. E a Canção Nova, nessa partilha do Evangelho, nessa partilha de vivência, ela leva essa esperança, essa fé, essa decisão de seguir a Deus em meio a tantas tempestades. E você que se decide a ajudar a Canção Nova nessa missão de evangelizar, assume conosco o projeto Dai-me Almas. E hoje a nossa campanha do mês de janeiro, né, faltando quantos dias, Dunga? 12 dias? Deixa eu fazer a continha aqui. De quantos dias úteis faltam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dias úteis. Nós chegamos a 38%. Falta então a ser arrecadados aí 62% em 12 dias. Né? Então é possível? Claro que é possível. Né? Porque nós vamos considerar que nós passamos da metade. Aliás, passamos de 1/3. 1/3 seria 33,3, né? Mas nós passamos disso e temos aí 12 dias, 2 semanas inteiraças aí para a gente poder trabalhar, e depois mais 2 dias, então a gente conta com você. Hoje é segunda-feira, vamos fazer dessa semana uma semana assim bem concreta mesmo. Vou dar algum exemplo para você. A gente vai à missa todo dia aqui na Canção Nova, todo dia. E eu aprendi com o meu pai, com a minha mãe, de sempre levar alguma coisa para a igreja. Sempre, eu aprendi isso. Então, toda hora eu estou procurando alguma moeda, uma notinha, alguma coisa, um dinheiro para colocar na coleta. Então, é uma forma. A gente sempre tem uma coisinha que a gente possa doar, ou para alguém, ou para um parente, ou para uma obra social, ou para uma obra como a Canção Nova. Então, sempre a gente tem alguma coisa. Né? É impressionante, quando a gente entra nessa dinâmica, você passa a perceber o potencial que você tem de doar. Né? Doar roupa, doar isso, doar aquilo, doar seu tempo, doar dinheiro, doar. Mas você tem que entrar na dinâmica. Aqui, como eu já disse, nós somos também sócios pelo débito automático. Todo mês, no dia tal, é descontado um valor ali da minha conta bancária e é colocado na conta da Fundação João Paulo II. Além disso, ao longo do mês, a gente vai se virando e vamos fazendo também o nosso algo a mais 1, algo a mais 2, algo a mais 3, algo a mais 4, e assim a gente vai.
Então eu gostaria que você entrasse nesse ritmo conosco, que nós pudéssemos ter essa sede, essa fome, sabe, de todo dia fazer alguma coisa pela Canção Nova. Isso é possível, isso é milagre da multiplicação. Então nós vamos buscar ao longo desses 12 dias, desses próximos 12 dias, os 62% que nos falta. Entra conosco nesse ritmo, é um ritmo, né? Não é aquela dê-me adoção, não, pensa, reza, converse, entre no ritmo, entre nessa dinâmica de manter uma obra, você vai descobrir grandes coisas na sua vida. Dunga, a Canção Nova também dá várias possibilidades para você ajudar a evangelização, né? Você que se torna um sócio evangelizador, recebe na sua casa a revista Canção Nova, que é uma revista de evangelização. Essa revista, ela traz formação, ela traz informações da Canção Nova, ela traz história da Canção Nova, atrás a palavra do Papa, tanta coisa boa nós temos aqui. Mostra para você como você pode se tornar um sócio ou trazer novos sócios. Então nós temos aqui formação de diversas pessoas que contribuem para que a revista Canção Nova ela chegue na sua casa também levando a evangelização. Tem a revista Kids, os sócios, né, as crianças que recebem essa revistinha, você associa o seu filho, o seu netinho e recebe essa linda revistinha Canção Nova para a criança, que vai ajudar na evangelização da criança. Então a Canção Nova, de muitas formas, cria esse laço com você e com a sua família. É um laço de evangelização. E também, ao receber o boleto, você não deixar de fazer a sua contribuição. Muito pelo contrário, ser fiel. Pegar aquele boleto e fazer tudo que você puder, na medida do possível, e fazer com que esse boleto seja quitado até o final do mês para que a gente possa chegar ao 100%. E as pessoas que querem ajudar de outras maneiras, nós temos diversos produtos aqui da Canção Nova, são produtos de evangelização. Tem o CD do Samuel que é lindo. Obrigado. Do Sapo. Fala do seu Tudo CD. com 15% de desconto, né? Que maravilha, né? Esse CD é um CD Voltando para Casa, gente, ó. Gravei ano passado, é um CD muito bacana, que fala muito para as pessoas que precisam voltar para Deus, pessoas que se afastaram da igreja precisam voltar para Deus. Você pode comprar esse CD aqui, ó, com 15% de desconto, não só o meu, mas tem o Dunga que eu também estou tocando aqui, tem o Sapinho que eu também estou tocando. A gente participa de tudo aqui, gente. E esse CD, Voltando para Casa, 15% de desconto, todo mundo. E Sapo, você tem quantos CDs na Canção Nova? São 4 CDs, esse é o quarto, Notas que maravilha, hein? Então, não me canso de falar que esse CD já é considerado o 4º melhor CD instrumental do Brasil, porque o primeiro, o segundo e o terceiro é meu também. E olha, às quintas-feiras o Sapo está sempre no refeitório. Sim, no refeitório e tal, tocando, para o pessoal almoçar, uma música calma, instrumental, para você bater um papo, ouvir a música boa, católica. Isso é impressionante, isso é bom demais. Agora, é importante que esse ano eu vou gravar um CD diferenciado. Vou gravar um CD de música naquele estilo de Lermando Reis, católico. Ai, que legal. Entendeu? Então é só violão nylon, músicas clássicas católicas. Não tem no mundo inteiro. É produto novo isso aí. Entendeu? Então vai ser muito bom. E tantos outros produtos, né? Tantos livros, tantos DVDs, tanta coisa linda que a Canção Nova proporciona. Camiseta, olha que bonita a minha. E do Revolução Jesus tá linda também. Tem pulseirinha, tem tanta coisa que a juventude gosta. Vamos nos vestir também de forma diferenciada. A Canção Nova oferece isso para você. E quando você adquire um produto da Canção Nova, você também ajuda na evangelização, porque tudo que a Canção Nova tem é para evangelizar, é para fazer você sorrir para a vida, né, Dunga? Maravilha. Eu quero só fazer um convite rapidinho, está encerrando o programa. Você que quer peregrinar pela Terra Santa, dia 18 de abril eu estarei conduzindo um grupo em peregrinação para a Terra Santa. Se você quer peregrinar comigo, vai ser uma alegria conduzir você, te ensinar algumas coisas que nós aprendemos lá. Aprendemos muito. Então liga para a Obra de Maria, 12 31 86 20 55. Quem sabe em abril a gente esteja junto nessa peregrinação. E vale a pena. Também tem um convite. Convida, Samuel. Você que quer estar com a gente num acampamento de cura e libertação maravilhoso, com presenças de Padre Marlon, Ricardo Ida e Irmã Mariani. Isso aqui dia 27 e 29 de janeiro, no finalzinho das férias, acampamento de cura e libertação com o tema Servir o Senhor teu Deus e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Vem pra cá.
Coisa boa, gente. Fechar o mês com um acampamento de cura e libertação aqui na Canção Nova. E como eu disse, melhor do que assistir o acampamento é viver o acampamento aqui na Canção Nova. Então venha. Um grande abraço, obrigado, Rafael, obrigado, Sapo, Samuel, Adriana. Dunga. E até amanhã. Amanhã estamos aqui. Grande beijo. Vamos sorrir para a vida porque Deus está conosco. Amém. Com Deus eu posso sim ser livre pra voar e com meu coração tomar a decisão de encontrar os sonhos de Deus pra mim. CançãoNovaPlay.com. Assine já!